amigas do canal Áureo. É com muita alegria que dou início à nossa transmissão de hoje. Antes de mais nada, gostaria de tirar um momento especial para expressar minha mais profunda gratidão aos nossos patrocinadores. A sua parceria é o que nos permite continuar espalhando conhecimentos espirituais, reflexões profundas e caminhos para o autodesenvolvimento às pessoas que mais precisam. É graças ao apoio de todos vocês que nosso trabalho, aqui no canal Áureo, consegue alcançar tantas vidas e trazer esperança, transformação e luz para tantos caminhos. Gostaríamos de dedicar um agradecimento especial aos nossos patrocinadores deste episódio. É por causa da generosidade de parceiros como vocês que conseguimos continuar com este projeto espiritual e independente. Então, quando você apoia este canal, saiba que está contribuindo diretamente com a expansão de um legado de aprendizado, autoconhecimento, espiritualidade e amor. Gratidão imensa a cada um de vocês que acredita na mensagem desse trabalho e no poder transformador do conhecimento espiritual. Vocês não são só patrocinadores, são verdadeiros co-criadores dessa jornada. E se você que está nos assistindo agora se sente inspirado com o nosso conteúdo, saiba que você também pode se tornar parte desse projeto. Estamos sempre em busca de pessoas e empresas iluminadas que estejam dispostas a colaborar com nossa missão de compartilhar conhecimento espiritual gratuito. Quer fazer parte dessa jornada? Entre em contato com o nosso âncora Pedro Scarabello pelo seu portfólio, cujo link está na descrição do vídeo. É só me mandar... Boa noite! Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí ao canal Áureo. E hoje uma convidada para lá de especial, né? Josiane Costa aqui, falar das medicinas da Mãe Terra. Já já a Josiane vai se apresentar para a gente aí, né? Mas antes, queria dar uns recadinhos aí para você que está acompanhando aí do início desta live, desse podcast aqui no canal Áureo. A gente vai ter hoje a doação premiada. É isso, Tosso? É isso aí. Doação premiada. Como é que vai acontecer isso? Na nossa descrição no canal e no primeiro comentário fixado, tá lá o link para você doar para o canal Áureo, para a gente continuar crescendo, para a gente continuar melhorando nossos equipamentos, para a gente trazer mais convidados aí bacana para vocês, né? Conhecimento gratuito, né? De qualidade, conhecimentos espirituais, esotéricos, místicos, de umbanda, de ocultismo, enfim, a gente vai trazer de tudo aí nessa área para você gratuitamente, tá? Então vai funcionar assim, ó, quem doar R$ 10 vai ganhar o audiobook do livro Eu Preciso Encontrar o Amor, um livro bacaninha de minha autoria aí, né? Quem doar R$ 25 vai ganhar a videoaula para aprender a fazer a magia com o selo de Salomão para prosperidade para 2005. Opa, 2005? Estamos voltando no tempo, Tosso? Me ajuda aí. 2025, né? Ah, rapaz. Quem doar R$ 50 vai poder escolher um curso também do Pedro Scarabello, sou eu, para quem não me conhece, né? Na plataforma PGS Flix, que também é uma das nossas patrocinadoras, né? E mais de R$ 50, você vai colocar outro valor, colocar mais de R$ 50, você vai ganhar essa belezura aqui. Olha que lindeza, né? O copo do canal Áureo, ó. A laser, lindão, excelente qualidade. Patrocínio aí do Rodrigo Tosso, elétrica, né? Que tá aqui na nossa tela também rodando aí, né? Todos os nossos patrocinadores agora rodando em tempo real aqui na nossa telinha, né? Também no início da live. Então, se você quer patrocinar o canal Áureo, é só entrar em contato com a gente aí através da nossa descrição e a gente vai ter o enorme prazer de fazer inserções da sua empresa, do seu negócio, enfim, no nosso canal aí, nas nossas transmissões ao vivo. Não é isso, Tosso? É isso aí. Mostra tua carinha pra turma aí, fala um oi aí, Tosso. Todos, vamos aí, todos que quiserem participar, mandar suas perguntas, vão estar transmitindo aqui para Josi, para Pedro. Se tiver dúvida, se tiver curiosidade, pode mandar que vamos estar auxiliando aqui.
Maravilha, voltou de nós aqui, Tosso? Já voltou. Oh, que maravilha. Vamos lá. Josi, minha querida, gratidão, viu, pela presença, disponibilizar seu tempo aí, né, valioso com a gente aí, seu conhecimento também nas medicinas da Mãe Terra, do qual eu tive o enorme prazer, né, de consagrar com você também, né, o rapé, né, foi maravilhoso, uma experiência fantástica. E hoje a gente vai ter uma noite incrível para poder aprender um pouquinho mais com você sobre essas medicinas, né? Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está assistindo, para quem não te conhece, para quem já conhece a Josi aí também, né? Comenta aí, né, da Josi, manda um salve aí para ela, né, que está aqui com o maior prazer aí ajudando a gente no canal, né, Josi? Isso, é um salve para ficar bem tranquila. Em primeiro lugar, muito obrigado, obrigado pelo convidado especial. Ô, Me louco, sinto especial assim. mais do que especial. Feliz demais, gente, feliz demais estar aqui, né? Na verdade, com um amigo, um grande amigo, né? O pai Pedro. E essa é uma honra estar aqui nesse momento, nessa noite, a gente partilhar dessa descontração, desse momento gostoso e falando de algo que eu gosto tanto. Assim, algo que mudou a minha vida. Medicinas da Mãe Terra. Hoje eu trabalho com isso, com as medicinas, mas para mim é algo assim que entrou na minha vida trazendo muita diferença. Eu falo que quem conhece, né, quem consagra uma das medicinas e quem conhece tem uma vida antes e uma vida depois. Então é muito rico para mim estar falando disso aqui. Eu sei que vai misturar um pouco nossa conversa, nós vamos misturar Vai ser Umbanda, nós vamos ótimo. misturar medicinas. Isso é Mas ótimo. estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Josiane, então eu sou sacerdote da Fraternidade Semente do Amor, muito orgulho, muita felicidade, e também dirigente do Instituto Xamânico AINE, que é onde a gente trabalha com as medicinas, né? Com as terapias xamânicas e com as medicinas. Apresento assim agora esse espaço. Nossa, é um sítio aqui pertinho, aliás, também pertinho daqui, dá para ver os fundos praticamente do sítio. E um lugar muito gostoso. Já aproveito para convidar todos vocês para conhecer. Quem não conhece ainda, quem conhece, voltar sempre. Isso aí. Vamos lá, Josi. O pessoal tem muita curiosidade, né, de saber mais sobre as medicinas, né? Eu, particularmente, fiz o rapé. Ainda fiquei com um pouquinho de medo de fazer, medo, né? Não sei se essa palavra é certa, né? Com receio, né, de fazer a ayahuasca e também o sananga, né? Mas vou fazer ainda, vou Tô fazer. Calma lá, esperando. calma lá. Tô esperando. Calma lá que eu vou. O rapé fiz 3 vezes. A primeira vez eu fiz com o PH Alves, lá de São Paulo. Foi um trabalho bonito na cachoeira e a gente passou rapé. E as duas depois foi com você, com a Josi, Sim, né? uma honra. As duas experiências foram fantásticas, me clareou muita coisa. As coisas aconteceram após isso, nas 2 vezes, né? Algumas mudanças na minha vida para melhor, né? Então foi excelente, foi excelente. Então, assim, existe só essas 3 medicinas ou existem mais medicinas? A Existem sim. pessoa que está iniciando, ela começa com qual, né? Essas dúvidas a pessoa tem, né? Começa com o rapé, começa com a sanã, começa com os 3. Como é que funciona isso, Josi? Olha, tem de tudo, na verdade, nas experiências com a medicina. Vamos lá. Mas, assim, essas três, né, que a gente está citando aqui, são as mais comuns que a gente tem hoje, assim, nas terapias, nas cerimônias. Mas, na verdade, a gente tem outras medicinas. Aqui mesmo no Instituto, a gente logo deve estar trabalhando com a psilocibina, o cogumelo, né, os cogumelos mágicos, são, assim, é também uma medicina Opa, peraí, incrível. peraí. Como é que funciona isso aí? Isso aí já. Sim, sim. Essa é a Daqui a novidade, né? pouquinho. Ah, daqui a pouco vamos entrar lá depois, então. Daqui a pouco nós Ah, vamos então. ter. Com Maravilha. essa a gente vai trabalhar. Aham. E também, assim, vindo para o Brasil, a gente tem outras medicinas que às vezes são citadas e conhecidas aqui, que é o Achuma ou São Pedro, São Pedrito, né? A gente fala São Pedrito, mas é o Achuma, que é uma medicina que vem principalmente do Peru, andina, e também o Peyote, do México. São, assim, as mais, na verdade, conhecidas. Ah, perdão, ó, já estava esquecendo da Jurema, né? Também a Jurema. Cada uma com a sua força,
força diferente, cada uma com o seu sagrado, né? São medicinas sagradas, porque são saberes ancestrais, né? Isso vem de muito, muito, muito tempo atrás, né? Só a ayahuasca, a gente vai falar daqui a pouquinho, assim, um pouquinho... Isso a gente, quando você fala isso, a gente já entra lá no antigo xamanismo Sim, ancestral, xamanismo antigo, né? É isso que a gente fala, assim que a gente fala? exatamente, é isso mesmo. É assim, na verdade, xamanismo, quando a gente fala xamanismo, a gente já quer falar de saber ancestral. Então, às vezes as pessoas acham, não, é uma religião, o que é o xamanismo? Quando você fala xamanismo, você está falando de saber ancestral. Então, são os saberes ancestrais. E as medicinas, elas vêm nesse lugar. Porque a ayahuasca mesmo, né? Os estudos hoje de ayahuasca dizem que há mais ou menos 5.000 anos atrás, você tem registro de consagração de ayahuasca. Olha que bacana. Exatamente, o rapé, há 4.000 anos atrás, né? Isso, assim, a gente ainda tem muito estudo acontecendo, né, Pedro? Então a gente vai ter muita Muita descoberta coisa ainda, pela frente ainda. exatamente, né, sobre as medicinas. Mas, assim, para falar dessas, que são as que a gente mais tem consagração, é tudo isso atrás, né? Então, assim, é um saber que vem dos nossos, e a ayahuasca, principalmente, ela é da Amazônia, então dos nossos povos originários, né? Isso é muito gostoso, é muito rico. Quando a gente vai eu fui consagrar a primeira vez o San Pedrito, a Chuma, no Peru. E foi muito gostoso, né? Eles falarem da ayahuasca lá, eles também consagram a ayahuasca, né? Ela é da Amazônia e a gente tem lá a Amazônia também, né? Indo para os Andes ali. Mas eles falando da ayahuasca como sendo, não, isso é de vocês lá do Brasil, né? E é realmente assim, ela é muito forte aqui. Hoje a gente tem, nossa, em vários lugares do mundo, né? Você tem consagração de E, a, ayahuasca. e, a, e essa medicina, ela tem uma religião, né? Sim, tem Que é algumas. o Santo Daime, por exemplo, uma Tem das mais conhecidas, né? Não sei, as mais outras não conhecidas. conheço, mas essa geralmente o pessoal conhece, que é o Santo Daime, né? Santo, Santo, Exato. Santo, Daime, Daime Força, Daime Fé, né? E consagra-se a ayahuasca. É isso? Exatamente, é isso mesmo. É assim, às vezes as pessoas até chamam ayahuasca de daime, né? Colocam o Por nome no conta chá. disso. Exato. Uhum. Mas por que isso? Porque, na verdade, ela veio e foi autorizada. A gente pega lá da época lá de governo militar, muito tempo atrás, quando começou a entrar a ayahuasca para os povos brancos, vamos colocar assim. Ela veio através da religião criada o Santo Daime, Padrinho Irineu, né? Isso. Conheceu com os índios, com os nativos, povos nativos, e recebeu, depois ele teve, assim, na própria consagração da ayahuasca, ele teve uma experiência com Maria, com Nossa Olha que Senhora, bacana. né? Exato. E aí ela disse para ele, né, eles conversando, ela disse para ele como é que seria a religião, que na verdade o Daime ele mistura muito, né? Ele traz um pouco dos orixás, né, da religião africana, traz, né, o conhecimento dos povos originários e traz também o catolicismo misturando. Então tem um sincretismo nisso aí. Exatamente, é um sincretismo assim muito bonito, né? E é um ritual religioso, né? Quando você fala do Santo Daime, é uma religião onde se consagra a ayahuasca. A ayahuasca é o chá, né? O chá, Aham, daqui a o pouco a gente chá. fala dele, mas Isso. é a primeira religião conhecida assim onde começou a ter o uso da ayahuasca, o uso do chá. Depois vem também a união do vegetal, veio mais para frente, na união do vegetal faz essa consagração, a barquinha também traz essa consagração e são as religiões mais conhecidas. E hoje, E todas elas consagram-se exatamente, o com a ayahuasca. consagração, cada uma com seu ritual próprio, todas com muito sincretismo. Todas com muito sincretismo, levando o catolicismo. Essas religiões, elas têm inário próprio, então tem um canto, um rito todo próprio ali para consagrar, diferente do xamanismo, que hoje assim a gente vê muito mais acontecendo um ritual de xamanismo, que é como a gente faz aqui no Instituto Xamânico, Aham. né? Que é assim um pouco mais solto, mas também com uma mesma espiritualidade, com uma mesma cerimônia. É uma cerimônia, só não tem assim aquela mesma, o mesmo compasso, né? Do Santo Daime, da União do Vegetal e da Barquinha, que são as religiões assim mais conhecidas e mais E esse, e antigas esse rito, e esse rito xamânico aí, usa-se as medicinas também. 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 É a consagração da ayahuasca. E aí você pode ter junto o rapé e a sananga ou não. Na verdade, vai de cada casa, né? Não é obrigatório que você tenha É como consagração. se fosse na Umbanda, são vertentes, então. Cada um aí tem o seu modo, o seu formato ali. É Exatamente, isso. exatamente. Você vai, às vezes, encontrar
casas que não consagram o rapé junto com a ayahuasca, né? Ou não usam a sananga, por exemplo, né? Acho que sananga é até assim um pouco mais fácil encontrar casas que não usam a sananga no ritual. A gente aqui trabalha com as 3 medicinas, mas assim sem a obrigatoriedade, né? Porque às A vezes eu pessoa fica à quero vontade. Exatamente. Às vezes eu quero só estar na força, a gente fala, né? Sob o Uhum. efeito da ayahuasca, sem ter a influência de uma outra medicina. Então eu vou e consagro só a ayahuasca naquele ritual. Então, assim, essa parte ela fica no nosso instituto bem livre, bem livre. Bacana. Mas a gente tem outras casas que é meio que obrigatório, né? Se você está aqui, você vai ter uma porta para o rapé, uma porta para sananga e também para ayahuasca. E aí vai variando, varia bastante. Olha, nossa vida, não posso esquecer de citar isso. Porque a gente vai misturar esse assunto. Hoje a gente tem Vamos muito lá. também um Bandaime, gente. É uma Ah, religião sim, sim, é verdade. exatamente, né? É mais recente, mais novo, mas hoje a gente tem um Que é uma Bandaime. vertente aí que consagra, uma vertente de Umbanda que consagra a Exatamente. ayahuasca. A gira de Umbanda acontece O com a pai é consagração da cristiano, acho que lá ayahuasca. de São Paulo, se eu não me engano, amigo nosso aí, ele faz. Sim, Não sim, é? conheço Isso, exatamente. E ele faz. isso. E aí você tem, assim, nas casas, às vezes, que servem ayahuasca, que trabalham com ayahuasca, às vezes você tem gira, mas você tem uma religião hoje, que é um bandaime, né? Que acontece a gira, a mesma gira de atendimento com o uso da ayahuasca. Como acontece, né? Aham. Por exemplo, no Santo Daime, né? Muito bacana, muito bacana. E, ô Josi, o que que você trouxe aí? Tô vendo como que a gente chama isso? Bonito, né? É instrumento, ferramenta? Como é que a gente Sim, chama? sim. Pra Olha, esclarecer pro pessoal. gente, eu trouxe esse aqui que ele é bem grandão. Esses dias a minha amiga tava falando, é o mais novo que eu peguei. Esse Aham. aqui é um tepi ou tipi. Esses são para o rapé. São instrumentos de sopro do rapé, né? Uma outra medicina que a gente vai falar um pouquinho também. Esse aqui é para soprar para outra pessoa. Então é para eu aplicar, é um aplicador de rapé, Uhum. né? E aí para aplicar o rapé, a gente, assim, na minha escola a gente tem um Se você rezo. quiser, Josi, puxar o microfone um pouquinho mais pra cá, pode ficar à vontade aí, Ah, viu? tá bem. Estando mais Tá ou menos perto, mas bem. pode, ele Tá bem. mexe aí, fica à Maravilha. Eu vou vontade. conversando com ele aqui. Então, esse aqui é um tepi, ou tipi, é um aplicador, né? Para aplicar Certo. para outras pessoas o rapé. O rapé é sopro, né? Então, você sopra aqui, ó, boca, bocal, e aqui a narina. Nariz. Narina, nariz da outra pessoa. Gosto demais desse aqui, é o meu mais novo. Tem alguns outros, E a né? quantidade que você põe aí de rapé, Josi, pra já... Vamos aqui nesse aqui primeiro, ó. Varia. Aí, mas isso aí é intuitivo? Vem de intuição pra você Também, ou mas analisa se a pessoa, o caso da pessoa, faz isso. uma anamnese ali antes, alguma coisa assim? Como é que funciona? Exatamente, é assim, ó, às vezes as pessoas pensam que é simples, né, o aplicar uma medicina, ou seja, uma medicina, mas não. Eu gosto muito de estudar tudo, né, Pedro? Eu gosto muito de Aham. estudar e, assim, saber profundamente sobre aquilo que eu vou servir, né? Não basta fazer bem para mim, né? Fez bem para mim, mas eu quero entender um pouco mais. E o rapé, ele tem também as suas interações, às vezes com medicamento, às vezes com alguma doença que a pessoa tenha, que aí varia a porção, a quantidade para a pessoa. Fora a questão da primeira vez. Primeira vez também é assim. Eu sei que tem pessoas que passam uma quantidade normal para uma primeira vez para alguém que vai consagrar rapé. Eu já não sou tão favorável a isso, né? Porque é algo diferente, né? Alguém soprar algo no seu nariz Sim, é muito diferente, né? Então eu prefiro sempre colocar uma quantidade menor para a pessoa habituar com aquilo, né? E já é o suficiente. Até para você ter uma força, você entrar, você sentir, perceber aquela medicina. Então eu gosto da primeira vez sempre ir trabalhar com um pouco menos. E aí, quando tá tudo bem, assim, tudo normal, aí eu vou na intuição. aham. Aí eu vou, Aí não, tá já. tudo bem, não tem nenhuma questão pra gente observar com relação à saúde, né? Já consagrou mais vezes, aí eu vou na intuição. Que aí tem vários tipos de sopro, né? Tem o mais suave, tem o mais forte, tem o sopro do pajé, né? Que é o sopro bem Eu vi fortão. um vídeo esses dias, inclusive compartilhei com a Josi, que eu achei muito interessante, né? De um pajé soprando, e nossa, ele levanta aquele poeirão, você vai, caramba, Exatamente, a acho que eu fico um quantidade. ano ali. Olha, eu não sei, eu acho que você deveria experimentar. Não, não. Tá convidado, Vamos ver, vamos ver. tá convidado. E olha, eu vou falar, eu participei de uma cerimônia há pouco tempo, agora, no final do ano.
Eu fui para o Festival Medicinas da Mãe Terra, Festival Sul-Americano de Medicinas da Mãe Terra. E foi bem bacana que foram as Índias Rune Queens que fizeram o Que sopro, bacana. fizeram a parte do rapé. E é muito legal, meu, porque assim, foi bem mesmo na forma delas, não teve esse negócio de pouquinho, né? E aí são 3 vezes na cerimônia, né? No ritual, não é porque a gente faz aqui uma roda, tudo. Eu vou soprar uma vez, se a pessoa tiver ok, pedir de novo a outra. Ah, não, 3 vezes e 3 vezes bem soprado, assim. Mas assim, são experiências, né? Você tá ali é pra É, experimentar, a experiência justamente. única é a força da medicina. Muito Bom, bom. é, Ô, Josi, antes de você continuar aí mostrando que tem mais coisas para você mostrar pra gente, falar pro pessoal que está assistindo a gente aí, fazer perguntas. Pode participar nas perguntas do chat, fazer comentários. Aí o Rodrigo Tosso vai estar lendo aí pra gente assim que tiver essas perguntas aqui. Vamos continuar na. Tem pergunta já, Tosso? Só pra Não, gente ainda saber ou não. não? Não, ainda Ainda não. não? Não. Então, beleza. Vamos, então, vamos aguardar as perguntas e e eu vou mostrar esse aqui, enquanto isso a gente então. vai mostrando aqui instrumentos, né? Que fala? Isso, Isso. exatamente. Vamos lá. Ó, esse aqui é um aplicador individual, se chama Curip. Eu gosto muito desse aqui. Ganhei de um irmão, de um amigo, num curso que eu fui fazer sobre Curipe. medicinas. Curip. Eu fui fazendo um curso sobre medicinas. Olha que lindo, ele tem uma Muito cobra. bonito. É lindo, Muito né? bonito. A gente fala que esse aqui é um tiro de bazuca, né? Porque ele é bem grandão. E aí ele é um soprador individual, né? E aqui, bocal, nariz. Então, a Isso aí é aplicação, para você usar autoaplicação. autoaplicação. Exatamente. Então, às vezes o pessoal fala assim, né? Porque eu tô soprando nas rodas, às vezes, e aí eu falo, né? Porque geralmente eu sopro para todos e depois para mim no final. E aí fica pensando, mas como é que você vai soprar para você, né? Tal, tal, você tem esse aqui, é o Curipe, né? É um autoaplicador, que é isso aqui, ó, né? Nariz, boca. E aí você faz o seu sopro, né? E faz a sua autoaplicação. É tão rica quanto, né? Eu gosto muito do sopro, receber um sopro, porque assim, você tem a energia da outra pessoa junto com a medicina, né? Muito Isso é uma bacana. troca, assim, muito linda. Então, até falo, assim, que medicina é um negócio muito importante pra gente saber com quem a gente tá consagrando. Sim, sim, isso é Rapé, importante. sananga, ayahuasca, você tem a energia da outra pessoa, né? Tem a egrégora da outra pessoa. Então, isso aqui é bem bacana porque você tem uma troca ali. Então, eu gosto muito E de tem receber, que ter estudo, tem que ter disciplina, conhecimento, né? com certeza. Responsabilidade, saber o que tá fazendo, né? Com Inclusive, teve certeza. uma pessoa que me perguntou essa semana, falou assim, ó, quero fazer medicinas, né? E posso fazer, que é até uma filha de santo, né, da casa. E aí eu falei assim, ó, veja bem com quem você faz, né? Porque tem que ter, a pessoa que você vai fazer tem que ter responsabilidade, tem que ter conhecimento, saber o que está fazendo, né? Então, não é isso? Exatamente, Pedro, isso é muito importante. Assim, é, é preciso tempo de prática, é preciso acompanhar muita coisa, é preciso estudo e estudo aprofundado. Assim, hoje a gente não tem um curso específico para você trabalhar com medicina, mas eu frequentei um curso muito bacana, gostei muito, que ele se chama Redução de Riscos, né? Esse porque é para você entender mesmo a interação medicamentosa das medicinas, questões de saúde, quando não pode, quando pode com dose diferenciada, tudo isso que a gente tem que estar atento, né, numa cerimônia. Então, todas essas questões são importantes de estudar. E realmente, assim, às vezes a gente fala que tem um boom hoje das medicinas, né? O xamanismo meio que entrou na moda, né, e virou um boom. E aí você acaba encontrando pessoas que não estão, assim, tão profundamente conectadas e até com estudo mais profundo da medicina, que se aventuram, né? E falam, não, eu vou, de repente, eu E vou servir aí eu medicina. pego o teu gancho e a gente entra em um outro assunto que também o pessoal questiona, né? Ou gostaria de saber melhor. Justamente nesse caso, né? As pessoas que às vezes não têm essa responsabilidade das medicinas em si, na questão espiritual, né? De cuidados espirituais, mas usa de forma profana, né? Qual que é essa Exatamente. diferença a gente entender, Josi? Essa questão do uso medicinal, né? O uso espiritual, xamânico aí, e o uso profano. Isso é muito importante, Pedro, porque as medicinas, elas trazem uma ampliação de consciência, né? Elas são enteógenas, então são ampliadores de consciência para trabalhar nesse sentido. E assim, com isso, ela abre o seu campo, né, espiritual. Tanto que assim, tem muita gente que tem o desenvolvimento mediúnico facilitado pela medicina, Entendo. né? Então você tem hoje muitas pessoas que assim, ó, eu estava no desenvolvimento e era X
até eu consagrar e depois passou a ser de uma forma totalmente diferente, porque ela abre o seu campo. Então, é muito importante também você saber o lugar e esse cuidado espiritual de um lugar que você vai fazer, né, e que você vai ser cuidado espiritualmente também, porque depois você fica ali perdido, né, com isso. E a Justamente. gente fala assim que, gente, a medicina cobra, né, é uma medicina sagrada e ela cobra. É muito mais difícil você encontrar assim um uso profano para uma ayahuasca. Para o rapé, você já encontra e é muito triste, Que aí né, são isso. aquelas latinhas, aquelas coisas, né? É isso? Exatamente. É um outro tipo de rapé, aquele ele não vai trazer a mesma forma que um rapé desse. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho, né, do rapé xamânico. Então, é um outro tipo de rapé, mas às vezes as pessoas também, porque o rapé ele tem uma facilidade maior, né, para ser adquirido. Então, às vezes tem até as pessoas que vão usar esse rapé mesmo para uma situação bem profana, né? E aí vai ficar perdido, porque assim, até o que vem numa medicina precisa ser elaborado. Eu até falo sempre assim, quando a gente está numa cerimônia, se você é, faz um acompanhamento terapêutico, se você tem, leva tudo que vier para o seu set terapêutico, Chegou a convidado né? especial aqui, Porque, Josi. ai, Vamos, gente, produção tirando aqui, a dona Isis. é linda, É, pode dona Isis. deixar. Põe ela pra dentro lá, Tosse. Oh, É, é uma vamos. gatinha linda, gente. Nossa E ela vida. adora o convidado, ela só vai no convidado, é impressionante. Que bom, tá vendo? Ela vem abençoar. Energia boa, limpando, limpando, que delícia. Vamos lá. Então, tem que ter essa preocupação. Tem medicina, a ayahuasca ela não causa vício, mas, por exemplo, se você fala de uma psilocibina, né, um cogumelo, ele já vem por uma possibilidade de um vício. Então, você pode cair numa situação de vício, né, com uma medicina dessa. Aham. E você, dependendo de onde você tá, com o que você misturar, você tem riscos de uma alteração da sua saúde. Então, é muito importante você estar num contexto espiritualista, num contexto religioso, num olhar diferenciado e numa cerimônia sagrada, né? Que é o que a Entendo. gente faz, a cerimônia sagrada, né? O uso da medicina nesse contexto, não só para o seu autoconhecimento, né? Para o seu desenvolvimento, para a sua cura, para a busca da sua cura, mas também com respeito ao sagrado. Justamente. Nesse gancho, Pedro, cabe a pergunta da Clau. Quais são os benefícios do rapé e qual a sua origem? E também cabe o que o Alexandre pergunta, que muitas pessoas têm medo de consagrar o ayahuasca, pois acham que não podem não voltar, ou que possa acontecer algo de mal. Então já cabe nisso que ela está. Aí já vou emendar mais uma aí na questão da ayahuasca também, que acho que tá dentro desse contexto também, né? Que a pessoa ela tem um receio, né? Ela tem um receio do passar mal, né? Que inclusive é um dos meus, né? Por E, experiência. e no meu caso ainda eu tenho uma situação de cirurgia de hernia de hiato, né? Que às vezes tem um pouco mais de dificuldade para vômito, né? Então já emenda tudo isso aí, Jorge. Vamos esclarecer isso aí para nós aí, para nós ficar mais tranquilinho, para na próxima a gente conseguir fazer. Vamos lá, gente. Todo mundo vai consagrar na próxima. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Gente, eu escuto bastante às vezes, né, porque as pessoas começam a conversar primeiro para saber, né, e tomar sua decisão até a respeito de consagrar ou não. E às vezes eu escuto bem, porque vai pesquisar e encontra coisas. Gente, na internet a gente encontra de tudo, né, de Aham. tudo, coisas boas, coisas sérias, né, e uma porção de coisas que não tem. Então, assim, você vai voltar. Não existe isso de não voltar. E Isso às aí vezes já a gente emenda com escuta, aquela coisa da loucura também, que a gente vê na internet, às vezes o pessoal fala, né? Fala, ficou não, vai fazer. louco. Quem tem tendência de ficar doido, ficar louco, se fizer a ayahuasca, vai ficar doido. Isso aí também é mito. É mito. É mito, assim, tem uma reticência aqui, né, na verdade. Vamos lá. A gente faz uma observação, tanto que, assim, para consagrar, eu peço sempre que as pessoas todos preenchem uma anamnese, que é trazendo todo o quadro de saúde da pessoa. Quadro de saúde, medicamentos usados e toda a avaliação que eu preciso para saber se a pessoa pode consagrar, porque realmente você tem algumas limitações. Alguém com esquizofrenia, por exemplo, vou citar essa, assim, já que a gente falou, né, no FICA. Alguém com esquizofrenia é alguém que tem uma possibilidade, né, uma tendência a um surto psicótico. O Entendo. que pode acontecer com uma pessoa assim é realmente ela ter um surto psicótico numa cerimônia. Então, assim, são os cuidados que a gente tem para avaliar o quadro de saúde da pessoa De cada um. antes de colocar, exatamente, antes de colocar
fala numa cerimônia. Então, e medicamentos também. Então, existe vezes que eu vou falar, olha, no seu caso, não dá para você consagrar a ayahuasca, né? Não mintam, por favor, nunca numa anamnese, né? Porque, assim, às vezes acontece da pessoa você falar, não, você não vai consagrar e a Isso pessoa no procurar caso outro da, lugar, isso no né? caso da ayahuasca. Nas outras medicinas é a mesma coisa ou não? Ou é Não, mais já tranquilo? muda totalmente. Cada medicina é uma É coisa. um sistema. Por exemplo, o rapé, dificilmente vai ter alguém que não possa consagrar rapé, né? Às vezes eu vou trabalhar ali com a É quantidade mais do rapé. tranquilo, vamos dizer assim. Exatamente. Mais tranquilo. Exatamente. Mas é assim, aí que às vezes o pessoal confunde um pouco do tranquilo e vai pro profano, vai pro Ah, uso, entendo, entendo. né? Porque Aham. é mais tranquilo, então Não sei pode. nem se eu usei a palavra certa também. Não, é mais É, mas tranquilo, realmente é mais tranquilo. é isso mesmo. Mas também tem as suas interações, tem suas Aham. preocupações. Então, assim, não encontrei ninguém que não possa consagrar o rapé, mas vai mudar, às vezes, o sopro, a quantidade, né, da medicina. Então, você pode consagrar, mas a gente vai ter essa observação, essa limitação. A sananga já é mais questão de, tipo, se teve alguma cirurgia recente, se tá com lente de contato. A gente já não tem na sananga, né, A mãe? Porque sananga é um é colírio. um colírio. Um colírio. E é feito Exatamente. de De uma de planta. uma planta. Exatamente. Todas essas medicinas, elas são, por isso, né, medicinas da mãe terra, elas são feitas de plantas. São medicinas da natureza, da floresta, né? Assim como a sananga. Mas a sananga, ela já não entra nessa questão de ser enteógeno, de mexer com ampliação de consciência, né? É algo totalmente diferente, né? E aí, assim, a contraindicação tá mais na questão mesmo de alguma lesão ocular, algo Entendo. nesse sentido. Ela não vai, né, trabalhar com interação medicamentosa e nada assim. Já o rapé tem essa questão, mas assim, bem mais tranquilo mesmo. Aham. E a ayahuasca a gente já tem um cuidado bem maior, né? Então, por isso eu mando a anamnese e olho lá, tudo da E esse pessoa, estado né? alterado de consciência, né, no rito, na aplicação, ele também na ayahuasca ele é mais profundo do que o rapé, Bem mais profundo mais e profundo, mais demorado. mais demorado. Exatamente. Na verdade, assim, são É ficar na força, né? Você fica mais tempo na força, é isso? exatamente, mais demorado e os princípios ativos também são totalmente diferentes. Então, o que acontece no nosso organismo, né? A gente falar assim da parte bioquímica, aí do nosso organismo é diferente também para cada um deles, né? Então, são medicinas diferentes, com ampliação diferente, com tempo diferente de duração, com restrições diferentes também para aplicação, né? São bem diferentes mesmo, uma E da na outra. questão da náusea, vamos na questão da náusea. Também, como é que funciona aí Gente, essas três medicinas aí que são assim, as mais conhecidas, né? isso. Olha, você falou de passar mal e eu até lembrei de uma frase que a gente fala bastante, assim, né? A gente fala no mundo do Rausch, né? Que não é passar mal, e sim passar o mal. Aí sim, aí é a Passar palavra, o né? mal. Porque é uma limpeza, né? Isso, é assim, a gente entende, se você pega as tradições, né, dos povos originários, entende como uma limpeza mesmo, quando você vem pro vômito. A gente tem que lembrar, é lógico, que tem o nosso organismo limpando aquilo, mas você também, e é até interessante, porque tem É um pessoas, né? detox espiritual, um detox de todo material Exatamente! áurico. Exatamente, é até interessante que às vezes você tem, sabe aquele vômito seco? Aham. Assim, você não tá vomitando, você tá só sentindo energia sair, né? Não tá saindo nada. É assim, na ayahuasca é mais comum e depende, né? Porque a ayahuasca, gente, ela também tem preparos diferentes, né? Mais concentrada com uma planta, mais concentrada com outra, graduação mais forte, menos O forte. que que vai Então, na ayahuasca? Já que você deu essa brechinha aí, vamos. Que o pessoal também ora, quer saber o que que vai na ayahuasca. O que que vai na ayahuasca? ora, Já que você entrou nesse vamos ponto lá. aí. Jagube e chacrona. E o São que é duas isso? plantas, né? Plantas amazônicas. Ah. O jagube é um cipó. É, Jacube. jagube. Jagube. Jagube Jagube. é um cipó, né, da Amazônia. Ele tem alguns tipos também de jagube, mas é ali, né, o jagube misturado com a chacrona, é um arbusto. Vira ali uma árvore de porte pequeno, né? Mais um arbusto, com as folhas da chacrona ou da rainha, né? Também é muito chamada de rainha, a chacrona. Mistura-se Assim, isso na quantidade correta. exatamente, com Faça um chá. fervura correta. O feitio de ayahuasca, a gente vai uma Reza-se semana isso? Como é que em funciona? rezo. Reza. Em rezo, e assim,
É muito bacana isso, pra gente falar de procedência de medicina, que é outra coisa também, assim, presta bastante atenção em quem que serve, o lugar que serve e procedência, porque, assim, casas sérias vão se preocupar com a procedência da medicina, né? Uma casa de Tá vendo, gente? feitio. Ó, um alerta aí, né? Não pode fazer em qualquer lugar. Tem que ter procedência, tem que ter responsabilidade, tem que ter conhecimento. Se tiver dúvida, não faça, né? Procure a pessoa Exatamente. correta para fazer, Por né? favor, gente, isso é Né? muito Isso é importante. um alerta bacana. Gente, ó, já ouvi falar de gente assim, ah, não, eu comprei na internet, pedi lá uma ayahuasca. Mexendo, não sabe nem o que tá comprando muitas vezes, Gente, né? Às vezes a pessoa não sabe exatamente. nem. E a potência daquilo, o poder e tudo mais, e as interações. Então, assim, eu me preocupo muito com as casas, sabe? De feitio. E um feitio de ayahuasca, ele dura quase uma semana ou uma semana, né? Para tirar ali as graduações diferentes. E ele é todo feito em rezo. Quando o trabalho é sério, ele é feito todo, desde que você planta, a colheita. Então, assim, geralmente, os homens colhem o cipó, as mulheres a chacrona, em rezo. Tem todo um preparo do ambiente, todo o preparo daquelas plantas para depois entrarem para a fervura, o tempo todo em rezo, Olha que com bacana. consagração, inclusive, porque eu E passei o essa, e, rapé e aqui, essa. né? Passou. E essa. Ah, pode Eu continuar, passei fazer o uma rapé pergunta. aqui um pouquinho antes, né, da Aham. gente começar, porque assim, a gente se preocupa em honrar as medicinas, né? Você tá falando da medicina, você tá produzindo medicina, você tá trabalhando com a medicina, você honra as medicinas. Sim. Então, os rezos, assim, são coisas honrando, o feitio é honrando e rezando o tempo todo aquela medicina. E tem a intenção dela, né? Desde lá do plantio, você já coloca a intenção ali. E na casa que vai servir, com seriedade, né? Ela também tem uma intenção naquela cerimônia que vai ser feita. Além da sua intenção, é claro, né? Porque a gente fala, não consagre medicina por nada. E Ah, uma coisa que uhum. você falou aí que me chamou a atenção, a questão desse negócio do homem e da mulher. Aí já entra a questão do sagrado masculino, sagrado feminino também nisso, né? Exatamente, né? Exatamente, né? A gente tá falando do xamanismo, né? De saberes Já tá puxando ancestrais. isso aí também. Exatamente. E tem todo esse, né? Onde vai entrar aqui a força do masculino e a força do feminino, depois misturar para se compor. A ayahuasca, ela é uma medicina que ela tem a força do feminino, mas ela tem a junção das duas coisas para ser feitas. O rapé já, ele é uma medicina que tem a força do masculino, né? Mas também a gente, nossa, esses dias atrás eu adquiri um rapé feito em rezo por mulher. E assim, foi tão Mudou bacana, totalmente. totalmente. Foi Olha tão só que bacana ver a interessante. força feminina vindo. Eu dei uma estranhada no começo, assim, nossa, como tá vindo essa força feminina? Aí eu lembrei, nossa, foi rezado por uma mulher e feito por uma mulher, né? Então, assim, a Bacana. gente vê como tem energia, né? Fluindo ali. E a gente precisa ter essa preocupação, Sim, Pedro, sem né? dúvida. Dessa seriedade, assim, desde lá do começo, né? E no É, rapé, o que que vai no rapé? o Já que a gente tá rapé. falando as receitinhas, né? Ah, é Vamos verdade. lá. Já respondendo também a pergunta da Clau, né? É, Porque assim, ó, o rapé, ele também é uma medicina que vem dos nossos povos originários, né? Então, assim, a gente tem várias aldeias, né? Vários povos que trabalham com rapé, cada um com a sua receitinha, a sua forma, cada um, né, do seu jeito. A gente tem, assim, vai em menor quantidade, claro, mas a gente tem também homens brancos, vamos usar assim, né? Nosso povo fazendo rapé, mas já é um pouco mais difícil. Mas o rapé, ele também, da mesma forma, é feito em rezo. A gente se preocupa, da né, mesma forma. a ver, trazer essa medicina para aí. Quem fez e como fez. E para fazer o rapé, ele é principalmente aqui o tabaco. O rapé, ele é feito A base é o tabaco. tabaco e alguma outra casca. Esse aqui, por exemplo, ó, deixei ele, né, aqui para. Todos Acho vão que tabaco. todos vão tabaco. O Aí mais rapé vai alguma outra tabaco. coisa. Exatamente. Porque às vezes a gente encontra assim, um rapé e tal, mas não vai tabaco. Na verdade, não é rapé, né? O rapé, ele é feito com tabaco. Alguma outra casca, e isso é um rapé de base, né? O tabaco e mais alguma outra casca. Nesse caso aqui, o tsunu, ou o pau pereira, né? Acho que não sei se dá pra ver, né? Mas eu trouxe aqui pra ver que ele é um pozinho bem Bem fininho. fininho. Uhum. Exatamente, né? Com essas cascas, elas são torradas e moídas e batidas ali até virar esse pozinho bem fininho, né? E aí ele pode ter alguma outra composição, pode ser um rapé composto, né? Esse aqui, por exemplo, é um de capim-limão, né? Então ele pode ter alguma outra planta com seu poder, com a sua medicina, compondo também o rapé.
né? Então a gente fala de rapé de base, o que é o tsunu, ou perdão, o tabaco e mais alguma outra casca. A gente vai ter o murici também, né? Entrando nisso, o mulateiro. E eu gosto muito do de tsunu, né? Uma força muito boa, né? Ou pau pereira. E aí alguma outra erva junto, trazendo também, né? A sua medicina, né? Sua força para poder trabalhar nessa medicina, né? Muito bacana, muito bacana. Tem mais pergunta aí, Tosso, ou não? Não, Joga. por enquanto Não, não. por enquanto Eu não. tenho uma pergunta. O Tosso tem uma pergunta. Joga na tua carinha aí pra o pessoal ver você aí, louco. Eu tenho uma pergunta. No caso da pessoa que consagra ayahuasca e não sente nada, da mesma maneira que entrou, a pessoa sai. O que acontece nesse caso? A pessoa que se fecha, não se abre a medicina ou alguma outra explicação para isso? Sim, o caso mais comum é isso. É, por vezes você tá ali ou travado, ou com tanto medo, ou, né, nossa, eu tô olhando tudo e não tô ali, olhinho fechado, olhando para dentro, né? Porque lembrando, né, são medicinas enteógenas, então é olhar para dentro ali. Aí eu fico ligado, cuidando de tudo, fazendo tudo, e aí eu tenho mais dificuldade de sentir aquela força. Mas, assim, a medicina, ela vai trabalhar no organismo de todos, não tem como, né? Não tem como. Na ayahuasca, ela é o DMT, né? A gente tá falando DMT, que é o que tem na chacrona, que é o princípio ativo dessa medicina. O DMT, ele vai agir no nosso organismo, né? E no organismo de todo mundo. Não tem ninguém que seja assim, eu não reajo ao DMT. Exatamente. Às vezes você pode não perceber a força, às vezes você pode demorar um pouco mais para entrar na força. Ó, o Lê, meu marido, que tá aqui, ele tem, por exemplo, uma dificuldade de entrar na primeira porta, ele vai entrar na segunda porta. Então, assim, às vezes varia um pouco de uma pessoa para outra, de precisar um pouco mais de medicina para sentir aquela força. E já outros, eu, assim, com uma consagração com pouca, eu tenho uma conexão muito forte com a medicina. Então, uma consagração com pouca medicina, para mim, já é o suficiente para eu entrar na força, né? Como a gente fala. Mas é assim, muito difícil você não sentir nada, nada, nada se você realmente se entrega, né, para medicina. Não. Bacana. Na Umbanda eu falo fica facinho. É. Eu falo Fica com meus alunos de facinho. desenvolvimento, de teologia, eu falo, ó, na hora de incorporar fica fácil que a coisa acontece, né? É a mesma coisa, né? É a entrega, né? A Exatamente, fé que você entrega. tem, e se você tem fé naquilo, você acaba se entregando, né? Exatamente, se entrega para a medicina. A gente fala, conversa com a medicina, ajuda ela a te conduzir ali, né? Porque a medicina ela vai mostrar o que você precisa ver. E às vezes você vem assim, nossa, nossa, não, não quero ver isso aí, não. Não. Conversa com a medicina, mas se entrega para a medicina, porque ela vai agir, ela está no seu organismo, né? Não tem ninguém que vai lá e toma um chá e já elimina imediatamente, né? Aquele chá. Por mais que assim, às vezes tem alguém que tem uma facilidade de vômito. Ah, logo eu vomitei. Você já entrou a medicina no seu organismo. Você já está ali com a ação dela no seu organismo. Então, assim, é importante. Desliga de tudo. Não fica, eu falo, né? Não fica cuidando do amiguinho. Não fica cuidando do processo do Tá amiguinho do certo. lado. Entra no seu Justamente. processo, né? Que aí você vai sentir a força da medicina. Mergulhar pra dentro. E a sananga? A sananga, que A nós temos na sananga. sananga? Pedro, cientificamente da sananga, o que existe hoje é que ela, assim, ela é antibactericida e antifúngica. Cientificamente comprovado. Então, vai ajudar, Exatamente. A né? gente tem muito estudo ainda acontecendo sobre as medicinas, gente. E assim, é até gostoso ver neurologistas, psiquiatras, principalmente sobre a ayahuasca e a psilocibina, o cogumelo, até buscando retomar os estudos que tinha lá há muitos anos atrás, né? E que deixaram de existir. Então tem muito estudo ainda, como tem também sobre a sananga, mas sobre a sananga um pouco menos. Então, o que a gente tem hoje sobre ela é antibactericida e antifúngica. Experiência das pessoas é muito bacana, né? Você vê a experiência. Ela trabalha aqui, ó, abertura do terceiro olho, né, da O visão. chakra frontal. Exatamente. Então, chakra frontal, nossa, você tem uma percepção e na ayahuasca, então, assim, é mais forte ainda, né? Então, você tem assim uma visão ampliada, né? Quando você consagra sananga, né? Tem pessoas, tem relatos assim de pessoas que dizem assim, olha, melhorou a minha visão mesmo, melhorou a minha No visão. físico. Exatamente, no Aham. físico. Mas isso é assim, geralmente com tratamento, com mais consagração. Um tratamento de sananga não pode ser a sananga que a gente usa numa cerimônia, é forte,
né? A sananga que a gente usa em cerimônia arde. É a única coisa dela que arde, mas não nauseia. Não nauseia. Só Não. arde o olho. Exatamente. Mas tem também, e assim, na verdade, a gente tem um amigo que eu ouço ele falar isso, ele fala assim, não, pra mim essa nanga só serve pra arder o olho. Ele não tem nenhuma conexão. E Entendo. tudo bem, gente, porque cada um tem a Cada sua um. experiência, né? É experiência. Mas assim, no geral, ela traz essa ampliação, assim, do terceiro olho, Muito ágina, bacana. né? Chácara frontal ali, né, sendo trabalhado na sananga. E aí relatos, né, dessa melhora de visão, de tipo, ah, peraí, agora eu tô vendo ali a formiguinha que tá no mato, consigo ver melhor e tudo mais. Traz, é lógico, né, uma conexão com essa visão ampliada. Não tem como a gente ampliar a visão, né, Sim, e já não ter mistura, nenhuma. né, o físico com o espiritual ali e a coisa vai acontecendo. Exatamente. Então traz isso também. Para mim é uma experiência rica. Não é uma medicina que eu vou sempre consagrar, mas é uma experiência rica. Mas existe também quem não sinta nada, só arde o olho. É igual a mediunidade, né? Aí cada Exato. um tem o seu sintoma mediúnico que a gente fala, né? E um é Exatamente. diferente do outro, não adianta, né? Exatamente. Assim como, né, tem pessoas que nunca vão perceber a própria mediunidade quando a gente sabe que todos têm alguma mediunidade, né? Em Justamente. mais ou menos, em grau, né, diferente, mas tem ali, então, da mesma forma. Maravilha. E vamos lá. Aquela história do cogumelo, quero saber agora. Ô, Tô, você aproveita e vê aqui que a bateria do norte dos patrocínios estão acabando aqui. Nós vamos ter que dar uma consertada aqui para os nossos patrocinadores continuarem aparecendo aqui, né? E aproveitar para falar um Importante. pouquinho deles, né? Loja Lebara, né, que dá um apoio bacana pra gente, tá dando um apoio bacana também lá para a nova casa que vai ser fundada aqui em São João, que também tá aqui na tela, que é o CELCP, que é o Colégio Espiritualista de Umbanda Caboclo Peri, que vai ter várias e várias atividades, né? Temos o Rodrigo Tosso, eletricista aí, que também colaborou aí com a gente aqui no nosso canal, com alguns equipamentos, ajuda a gente na produção, né? E vamos lá, né? É Esperando por isso. mais patrocínios aí, PGS Flix, também, que é uma plataforma de cursos EAD nesta parte espiritual, esotérica, enfim, tá bom? Então esses são nossos patrocinadores que estão rodando aqui na nossa telinha o tempo todo aí durante nossa transmissão. E você pode estar aqui também. Entre em contato com a gente, que a gente vai ter o enorme prazer de fazer aqui as inserções do seu negócio, do seu comércio, da sua loja, da sua empresa, aqui no nosso canal Áureo, tá bom? Rico. Vamos lá, né, Josi? Já que você falou da Lebara, eu Continuar. vou mandar um beijo pra Fê. Ô, manda um beijo pra Fê. Beijo aí, Beijo, Fê. Fê, lindona. Temos Ó, perguntas aí, Tos? Ô, joga na tua carinha aí pra nós te ver, vai. Joga aí na tua carinha pra gente ver você falar. O Alexandre Hum. pergunta qual a diferença nas sensações de uma cerimônia com a ayahuasca e com a psilocibina. Ah, E o sim. Luiz complementa que cabe também quanto tempo dura o efeito da ayahuasca. Vamos lá. Vamos lá, Vamos lá, vamos, Josi. vamos pelo efeito primeiro. Gente, isso varia, na verdade. Embora uma cerimônia, ela dura assim, uma cerimônia completa, ela vai durar em torno de 4 horas para um pouco mais, né? Então, assim, a gente trabalha com cerimônia no mínimo para 4 horas. Mas nessas 4 horas a gente tem 3 portas, a gente fala, 3 consagrações. Mas é interessante até você ver que, assim, na cerimônia tem pessoas que às vezes consagraram uma vez, só a inicial, e continuam na força durante toda a cerimônia. Mas assim, é lógico que isso vai mudar. Ao final, ela vai estar com uma força bem reduzida, o efeito ele vai reduzir, né? Então, assim, eu colocaria aí, assim que em torno a cada mais ou menos 1 hora e meia a gente está trabalhando com uma nova porta. Isso significa que a sua força nesse tempo ela já começou a baixar. Quando você fala uma nova porta, quer dizer que a pessoa vai lá e toma mais uma dose. É isso? Exatamente, exatamente. Ou nova dose, a gente usa esse termo porta, né? Mas uma nova dose, né? Você não vai ter saído totalmente da força ainda, mas ela vai ter diminuído. Então, assim, em torno de 2 horas, ela já vai estar bem diminuindo. Isso, assim, a gente colocar uma média, né? Porque eu já passei em cerimônia com meia dose, a cerimônia toda na força. Então, varia, assim, em vários aspectos. E um deles é a entrega.
né? Outra questão da espiritualidade, a egrégora local, como tá. Então, vai variar um pouco o tempo de duração da força, né? A cerimônia, no mínimo 4 horas. Uma cerimônia assim completa, bem bacana para você ter um trabalho legal. Gente, participei de uma cerimônia que durou 12 horas. Nossa. Olha, a coisa mais linda, rica, 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 mas 12 horas é tempo. 12 horas na força. 12 horas, quase Não, toda na força, olha. né? Porque, na verdade, foi uma cerimônia no festival, e aí misturava até algumas medicinas diferentes, né? Como o Achuma, o peyote e a ayahuasca. Então, teve forças diferentes E as durante a pessoas cerimônia. ficam como, Josi? Pra quem não entende, pra quem não sabe, pra quem nunca fez. Como que as pessoas ficam? Vai lá, faz a primeira porta, né? Que é a primeira dose. As pessoas elas deitam, se sentam, ficam de pé, elas andam, ficam em meditação. Como que é isso? Na verdade, assim, a gente deixa um ambiente para ter a possibilidade de tudo isso que você falou. Ah, a pessoa fica livre. Exatamente. Então, assim, no começo eu até peço geralmente pro pessoal ficar sentado no início, até para a medicina ela transitar ali no organismo, né, em todo o trato. Então, assim, o comecinho eu até falo, dê preferência para ficar sentado. Mas tem pessoas que já deitam, né, logo do começo. E tem pessoas que preferem ficar deitados durante toda a cerimônia, né? Tem pessoas que preferem ficar sentadas durante toda a cerimônia. Tem outras que dançam e, assim, é uma delícia você dançar, né, numa cerimônia, né, que você tá Que aí sob a o pessoa se efeito. entrega e aí vai dançar, Exatamente. vai. A Exatamente. pessoa fica à Isso, vontade. isso. Então fica à vontade. Ah, senti vontade de dançar, dança. E às vezes eu ouço as pessoas falando: Nossa, me deu uma vontade de dançar porque eu ouvi a música tal. Eu falo: Por que você não dançou? Né? Por que não dançou? Então a gente procura deixar à vontade para fazer tudo isso e de tudo um pouco. Ah, eu dancei, agora eu quero sentar. Agora eu quero só aqui, ó, olhar para dentro, tal e me conectar mais forte com a medicina, conversar com ela. Então você fica bem à vontade para fazer o que você tá sentindo na hora. Pô, tá muito bacana. E essa de 12 horas aí, então, Foi linda. aí Aí sentamos, dança, deitamos, dançamos, medita. meditamos e tudo mais. Bacana. E tudo mais. Foi muito linda. Mas assim, é bem bacana. Eu quero trazer até um pouco dessa cerimônia para a próxima cerimônia do dia 1º de fevereiro. A gente tem uma cerimônia agora no Instituto. E eu quero trazer um pouco dela, porque tem muitos rezos durante a cerimônia também, sabe? E a conexão ali com os elementos da natureza. Né? Quando a gente fala de xamanismo, a gente fala muito do equilíbrio dos elementos: água, terra, fogo e ar. Né? Ah, bacana. E essa cerimônia ela foi assim, abrindo portas para honrar esses elementos. Foi muito lindo. E acaba sendo assim um pouco mais extenso, né, com a participação de todos, mas muito bonito mesmo. Ó. E na questão da Umbanda, né? Que você é sacerdotisa de Umbanda também, né? Muito bacana. E isso te ajuda, né? Você falou já que na mediunidade acaba ampliando essa mediunidade, acaba melhorando essa conexão espiritual, né? Mas assim, no contexto umbandista mesmo, o que que você relaciona, o que que te ajuda mais? O que que você poderia falar sobre isso pra gente? Tem uma relação Gostei. mesmo, não tem? Gostei, tem muita. Ó, vamos Tem lá. muita, porque assim, gente, não tem como dizer que a Umbanda e o xamanismo não se conversam, né? Não São os tem como. caboclos, Não tem como. né? Só lembrando, xamanismo, saber ancestral. Então, assim, pra gente aqui no Brasil, o xamanismo ele tá ligado aos indígenas, porque são os nossos povos originários, né? Se a gente estiver falando de saber ancestral em outros lugares, a gente talvez esteja falando de outros povos. Nós aqui, né, temos os povos indígenas e a gente tem na Umbanda os caboclos. Então, assim, não tem como não dizer que elas não se conversam muito. Fora a questão da natureza, né? A Umbanda é uma Conexão com a religião, né? natureza, né? Exatamente. É uma religião ali com a conexão total da natureza, né? Os nossos orixás com os seus pontos de energia e natureza. Então, elas se conversam muito. Mas, assim, na cerimônia em si, a conexão com a espiritualidade é algo. Gente, eu acho que só vivendo. Porque é surreal, assim. A gente foi há pouco, agora, no final de semana passada, inaugurou uma casa de um amigo nosso lá em São Roque e a gente foi participar. E muito legal, né? Porque aí deu para me entregar só assim e participar.
E a conexão com os nossos guias que estão ali com a gente direto, né? Conversando o tempo todo, a gente tem uma afinidade enorme, a incorporação e tudo mais, a conversa. Mas assim, durante todos os dias ela é de um jeito. Aí a conexão na medicina, né, que foi o que aconteceu, eu falo que, nossa, gente, quantas vezes já conversei com seu caboclo, cobra coral. Aí pronto, você vai lá na medicina e tem uma conexão com ele, linda, maravilhosa. Essa minha última experiência foi muito rica, porque ele levou para eu viver um pouco da vida dele. E são coisas que, é assim, você receber essa comunicação espiritual acontece de um jeito. Você meditar e levar o seu pensamento para um lugar acontece de um jeito. Sob o efeito da ayahuasca, você vive aquilo. É como se você estivesse sentindo tudo ali na sua pele. Então é o vento daquele momento onde está o caboclo. Se você está com ele assim, acoplado a você, é o vento daquele momento, é o cheiro que ele sente, porque os sentidos ficam totalmente modificados, Aham. aguçados. Então, assim, a sensação ela muda muito. E aí por isso que a gente fala assim e é muito comum isso, que a mediunidade ela flui mais facilmente. Você tá com as suas barreiras do seu consciente derrubadas, né? Isso acontece com a medicina, derruba as barreiras do consciente. Então, aquele negócio que você fala lá, fica facinho. A Aham. pessoa ela vai ficar facinha, entendeu? Ela vai ficar facinho com o efeito da medicina, você tá com as suas barreiras derrubadas, com todos os seus sentidos muito mais aflorados, né? E Que com vai seu ajudar campo bastante. aberto. Então, a conexão espiritual, ela vai acontecer muito mais livre. Você consegue ter uma conversa mais fidedigna ali. E você consegue até a incorporação, e por isso hoje um Bandaime, né? A incorporação também mais fidedigna, né? E Muito isso assim, bacana. né? Para mim, um bandista é uma coisa linda, Muito lindo. maravilhosa, né? E, ô, Jô, você estava falando que você vai integrar mais medicinas aí no seu Sim. como é que chama? Instituto Xamânico Aine. Isso, que você vai integrar mais medicinas lá. Sim. Quais são essas medicinas? O que que você tem para falar delas pra gente, pra quem não conhece, pra quem quer saber mais? A nossa intenção é com a psilocibina lá. Meu marido tá ali que ele já falou várias vezes sobre a psilocibina. E é assim, até teve a pergunta, né, sobre a diferença de uma e de outra. A psilocibina, ela já, é assim, o pessoal gosta muito do fato dela não trazer essa náusea, né, essa limpeza. Que a ayahuasca, gente, não é regra não, viu? Vomitar na ayahuasca. Não é regra. Acontece mais vezes, né? É mais frequente. A psilocibina ou cogumelo mágico, né? Ele não traz esse efeito, então você não passa mal, né? Na cerimônia. Mas ela traz uma cerimônia muito mais da conexão com a criança. Ela é um ritual muito mais de alegria. Então, com isso, você traz muito a cura da sua criança ferida. A conexão, ela vai muito mais para esse lugar. Enquanto que na ayahuasca você traz assim. Você tem vários campos, né? Que você vai visitar com a ayahuasca. Na cerimônia com o cogumelo mágico, com a psilocibina, você vai muito mais comum, e é claro que vai da dosagem. Então, a cerimônia a gente conduz com uma dosagem X para isso. Ela vem mais para um lugar de alegria, né? Para um lugar de festa, para um lugar de alegria, para É um um lugar de chá. infância. Não, é o próprio cogumelo Ah, mesmo. Você come. ingere. Exatamente. Você come. Mastiga normal, assim. Mastiga normal e ele não tem o gosto da ayahuasca. Que a ayahuasca é mais amargo, tem gente que reclama, tal, o sabor tá não, ele é mais suave, bem mais Mas tem a suave. uvinha, né? Tem a É, uva, tá? é tranquilo. Ele não tem o gosto da ayahuasca, então assim é um sabor mais E não dá suave, náusea também. não dá náusea. Então, isso eu vou Não. querer fazer, Tosse. É. Já pode me convidar quando tiver, que eu... Isso eu vou Ai, gente. topar. Esse não dá náusea, não dá. Assim, se você ficar vibrando, eu vou vomitar, você vai vomitar, meu. Mas assim, ele traz assim da mesma forma uma ampliação de consciência, né? Mas aí assim, um outro princípio ativo que é a psilocibina, né? O princípio ativo dele. E aí ele tem toda essa diferença e esse lugar da alegria, né? Da festa, da alegria, da magia. Com isso, a cura e um trabalho muito grande da sua infância, né? Muito legal, porque assim, você relembrar coisas que você
nem pensava mais, nossa, não tinha nem como é que isso aí aconteceu na minha infância e você lembrar e de repente trazer para sua memória, sabe? Coisas ricas e geralmente curativas, né? Porque ele vem para o lugar de festa. Então, geralmente muito curativas para você se recompor aqui, né? E se tornar um outro adulto, um outro hoje, é muito rico. Muito bacana, muito legal. Esse eu Essa é vou a querer nossa fazer. próxima, Esse eu tá vou aí, querer tá fazer. pertinho. Esse eu vou. Ó, esse nós não A vamos nem, ó, gatinha, nós a não vamos nem gatinha destruindo precisar. tudo aqui, Tos. Eita, linda. Já perdi. A Nívia Bom, quer pergunta falar também? Vamos lá, temos perguntas. que ela queria saber sobre a consagração, se perder ou não a consciência, e se dá para ir ao banheiro, etc. Se fica consciente durante todo o processo. Sim, a gente amplia a consciência, mas não perde. Você está consciente o tempo todo, né? Eu consigo falar com você, você vai saber seu nome, você vai se orientar para ir a um banheiro. Às vezes, se a pessoa está passando mais mal, vai passando mal, se ela está mais, a gente ajuda, né? Porque às vezes você acha que, tipo, eu levantei, tô andando reto, e às vezes você tá andando meio assim, né? Mas não tá bêbado, não tá fora da consciência, nada disso. Então, às vezes a gente ajuda, mas isso não é sempre necessário. Ela consegue encontrar o rumo do banheiro, ir até o banheiro, levantar, dançar, sentar, né? E tudo mais. Não perde a consciência, só altera mesmo, né? Amplia. Muito bom. Temos mais perguntas aí, Tos? A Ana quer saber quais as experiências que o iniciante pode ter estando ou não aberto para a experiência. Joga o teu rostinho aí, Tos, de novo. Joga o teu rosto e faz de novo essa pergunta aí firme pra nós. Vamos Vamos lá. lá. Quais as experiências que o iniciante pode ter estando ou não aberto à experiência? Sim, vamos para a ayahuasca, principalmente. Como uma medicina, como um enteógeno, uma medicina psicoativa, ela vai principalmente mudar a nossa visão, ela vai trabalhar com campo de visão, por isso às vezes a gente fala da miração, né? Eu estou vendo coisas que eu não via antes, porque na verdade ela amplia a nossa visão. E ela traz também para uma introspecção. Então você vai olhar para o seu subconsciente, né, para o seu interior. E aí o que acontece com isso? Você vai visitar questões que você precisa olhar, que você precisa trabalhar em você. Então, às vezes é questão com a minha mãe, ou é com meu pai, ou é com a minha irmã, ou é com o meu trabalho, ou é comigo mesma, com a minha espiritualidade. Cada um tem as suas questões e o momento para olhar para aquilo. É assim, é como se a gente estivesse falando, vai das várias gavetinhas que a gente tem lá no nosso consciente, né? Onde a gente vai guardando coisinhas, fechando e guardando, guardando. E a medicina, ela vem e abre essas portinhas. Mas ela não vai abrir e deixar tudo bagunçado. Ela vai abrir a portinha que precisa e te ajudar a organizar aquilo, porque ela traz um outro olhar para aquilo lá. Então é como se você às vezes saísse, olhasse de fora e voltasse e vivesse aquilo de uma forma diferente. Esse tipo de experiência, iniciante ou não, vai ter. E é assim, a gente fala sempre que cada consagração ela é única. Então, às vezes a minha primeira experiência foi de um jeito, eu sou iniciante. A segunda ela é outra, a terceira é outra, a 20ª é outra e cada experiência é uma experiência diferente. Sempre você vai ter uma conexão, sempre vai entrar na força, mas com experiências totalmente diferentes, porque você precisa olhar naquele momento. Cada um vai ter um sintoma ali de acordo com o seu momento, Exatamente. né? E o momento muda, né? Os ciclos mudam. Oh, a gente muda de manhã, à noite a gente já não é o mesmo, né? Justamente. Imagina de uma Justamente. consagração para outra, né? Justamente. É. Muito bom. Isso acontece também na Umbanda, né? Que a gente tem todos os Exato. orixás vibrando nos nossos chakras. De repente, um determinado orixá, um casal determinado de orixás assume a frente por causa da necessidade evolutiva daquele exato momento. Isso pode ser o dia, pode ser a semana, pode ser o mês, pode ser o ano. Exato, exato. Às vezes as Então, pessoas falam, né? Nunca vai trocar orixá. Não, gente, vai ter momentos que e um vai outro passar à orixá vai frente. precisar. Oh, com certeza. Vai Exatamente. assumir a frente por necessidade. Exato, tá com aquela energia, né? Da mesma forma, a medicina, cada vez ela vai te trazer uma coisa diferente, porque assim, cada vez você precisa trabalhar coisas diferentes, né? A não ser que você ainda não terminou de trabalhar uma questão X, né? E aí você vai voltar a olhar ali, mas assim, já com outro olhar, né? Porque você já tem coisas trabalhadas. Mas assim, 100 vezes consagrando, 100 vezes vai ser diferente.
Maravilha. E aí, Tos, como é que nós estamos aí? Tem mais pergunta? Quanto tempo já estamos de live? 1h10. Me Ô, fala se eu maravilha. pular alguma pergunta, tá? Não pulamos agora. Tá Bom, tudo bacana. Tem mais alguma? Não. Não? Então vamos lá. vamos, Segui aí. vamos. Você falou da questão do. Como é que é o nome da medicina do cogumelo mesmo? Você falou que tem um nome diferente. Psilocibina é o princípio ativo. Psilocibina. Essa vai ser uma. Você vai ter mais alguma que você vai colocar lá também ou não? Por enquanto, essas. Tá. Temos aí, né, os estudos das outras. Nós Mas por estamos enquanto. estudando. E, ó, isso eu falo de medicina, porque assim, a gente tá falando de medicina de tomar, né? Mas né, nessa questão do xamanismo, né? A gente fala que medicina é tudo aquilo que ajuda você no seu processo de cura. Nesse domingo agora, por exemplo, a gente vai ter um temascal, que é uma medicina, né? É Temascal. uma cerimônia, um ritual tolteca, né? Mas ele é uma medicina que é uma tenda, né? Uma tenda do suor, uma sauna. Você não ingere nada, mas você trabalha a sua ampliação de consciência pelo ambiente e com as terapias, Isso né, não usa nada. conduzidas. Não Só usa vai nada. entrar dentro da cabaninha. Só vai entrar dentro da cabaninha. Lógico, a gente vai ter uma roda de rapé, mas não, Ah, sim. perdão, não no temascal, não interagindo as duas coisas. Então, assim, ele é uma medicina, né, mas não é algo que você vai tomar, né, que você E a vai pessoa entra lá consagrar. na barraquinha e como é que funciona? O que acontece? É um rezo, é uma meditação e a pessoa vai sentir aquele calor que vai. Rezo, meditação, canto. Na verdade, é uma condução terapêutica lá dentro, né? Uma condução para acessar o útero da Mãe Terra e o útero da sua mãe, porque é um ritual de renascimento, Ah, né? entendi. A simbologia é o calor Exato. materno. Todo o ambiente, né? O Olha, calor, a umidade, o como se você escuro. voltasse no útero. Exatamente. Então, escuro, o calor, a umidade, ela ajuda nisso. E é lógico, né? A umidade eu trabalho também com ervas medicinais, né? Que por si só também já vão estar trabalhando, né? A psique de cada um, de todas as pessoas que estão ali. E aí, toda a terapia é levada para isso, para esse renascimento. E aí tem tudo: meditação, rezo, canto, toque, partilha, E aí, tudo. por palavras, induz a pessoa a ter esse retorno ao útero mesmo? Sim, Funciona assim? sim, não só isso, né? Porque na verdade eu sinto muito também o que eu vou fazer. Eu vou lá na intuição e, cara, agora a gente vai conduzir desse jeito aqui. Então, vou muito de intuição também, né? Mas às vezes a gente não vai ali, né, pro útero, só que você vai trabalhando um renascimento de forma diferente, né? De repente ali usando uma metáfora, em uma meditação guiada, algo assim. Então, são várias coisas que você pode trabalhar lá dentro para ali ter um processo de cura e um renascimento. Muito bacana. Ai, delicioso. Temascal. E tem mais alguma que você não falou aqui? Delicioso. Dessas aí Ah, que. peraí. Tô esquecendo de alguma, amor? Eu acho que por enquanto são essas, né? Que o Temascal a gente não tinha lembrado, né? E aí É uma é medicina bacana. riquíssima, assim, eu tenho uma experiência muito linda com o Temascal, porque a primeira vez que eu entrei num INIP, né, que é a tenda do Temascal, eu sentei e as pessoas ainda estavam entrando, né, para sentar na tenda. E quando eu sentei, imediatamente eu fui para uma outra dimensão, onde eu Olha. estava fazendo aquilo com outras pessoas. E assim, eu comecei a chorar, né, lógico, absurdamente, assim, comecei a chorar ali. E foi até muito engraçado, porque a condutora, ela virava para trás, acho que ela falava, tá louca, né? Porque cara, não começamos ainda, todo mundo tá entrando pra sentar. Ela olhava assim e eu lá, chorando até. Mas assim, foi uma conexão muito linda, me levou imediatamente pra uma outra dimensão. E aí naquele dia, assim, eu falei, cara, um dia eu tenho que fazer um negócio desse, conduzir uma coisa dessa, primeira vez que eu tava entrando. Assim, demorou alguns anos pra eu fazer uma escola, fazer um curso. Veio, né, o professor Gustavo, veio da Argentina, um argentino, fazer formação de temascal aqui. Hoje ele faleceu e até falo que esse primeiro temascal depois da morte dele, que foi há bem pouco tempo, depois da passagem dele, vou honrá-lo muito, né? E aí aprendi assim e fui trazer isso e é uma coisa que eu amo temascal. E tem gente que fala, nossa, vou passar mal? Não, não passa não, gente, porque é aqui, ó, né? Se eu fico bem dentro de um temascal, né, e o meu corpo físico é como o seu, então você também fica, né? Na verdade, o trabalho tá aqui. Né? E é lindo, é uma medicina maravilhosa. No físico, existe algum sintoma? Não? Calor, Calor. Questão da calor. pressão é mito ou acontece mesmo de reduzir pressão? Ou
Olha, mexer com a pressão, né, quem arterial. tem problema com pressão, tipo, eu tenho pressão baixa, eu trabalho de forma diferente com a pessoa. Então, eu vou colocá-la, por vezes, entra, sai um pouco, para preservar Porque tem isso. essa questão de baixar a pressão mesmo. Exato. O que você não pode dormir, né? Então a gente não entrega para isso, para chegar um momento desse. Então, assim, o nosso olhar é sempre especial para quem tem uma questão com pressão. Ah, tem Aham. pressão baixa, o olhar vai ser especial para aquela pessoa ali. Mas pode, da mesma forma, participar. Normal. Pode. Muito bom. É interessante isso porque a pessoa gosta de saber, né? Às vezes tem receio de Sim. fazer, mas pode fazer então tranquilamente. Pode fazer. Gente, sempre lembrando, né? É mais uma coisa que, assim, muito cuidado. Onde você vai participar de um temascal também, porque tem, por exemplo, uma questão dessa. Responsabilidade. Exato, tem, por exemplo, uma gestante. Eu não coloco no temascal, embora no final da gestação seja até assim muito favorável para ajudar, né? Dependendo do período de gestação, isso pode ser inclusive abortivo. Então, assim, eu não coloco uma gestante num temascal, uma cirurgia recente, não vou colocar num temascal, né? Até tatuagem mesmo, se acabei de fazer, tá no momento de cicatrização, a gente tem essas restrições. Então, assim, como tudo é importante, né? Você ter o conhecimento, saber muito bem o que está fazendo, né? E saibam muito bem onde vocês vão participar. Né, porque também tem as restrições, né? O Temascal tem suas restrições. São diferentes, né? A gente não consagra nada, né? São diferentes, mas existe também. Muito bacana. E pra gente finalizar, e antes da gente finalizar também, né? A gente vai continuar com as doações. Tem mais uma perguntinha também, né, Bem, Tos? estão lembrando a coisa sobre o Cacau. Ah, E o a Cacau. Nina comentou sobre os Perdão, Cacau, sobre os gente. guardiões durante a cerimônia, né? Como eles atuam. A Nina está comentando sobre como os guardiões ficam, né? A importância deles em toda a cerimônia. Duas Vamos perguntas lá. maravilhosas. Olha, eu estava esquecendo do cacau. A gente não marcou ainda uma cerimônia do cacau aqui no Instituto, mas já está. O Na cacau verdade, é o já cacau. O cacau é o cacau que faz chocolate, aquele é o cacau. cacau que faz chocolate, Ah, mas não é assim, você trabalha com cacau 100%. E assim, também no cacau a gente tem toda uma preferência de onde vai comprar. Eu gosto, por exemplo, de pegar lugares onde se trabalha com comunidade, ele assim, já é pronto pra isso, então. Não é aquela fruta que a gente vai pegar do pé do cacau é lá. da É da fruta. fruta, é feito da fruta. Mas você faz um tijolo mesmo, poderia ter trazido, né, um cacau, e nem pensei nisso. Ele é feito em barra, Ah, ali em né, barra. mas feito assim, natural, só da fruta ali mesmo, sabe? 100%. 100% cacau. Esse é o cacau de ritual, né? A gente vai comprar chocolate, né? Tem uns que nem tem E cacau praticamente, como não, que é não feito tem, isso, tem, Josi? mas Para quem não conhece, essa barra o que que você faz com ela? Você faz um é chá? Como é que é? faço um É um chá. chá. Vai mais concentrado do que um chá, né? O chá a gente às vezes faz ali com flocos, né? E coisa assim, mas é mais concentrado que um chá. Mas eu faço uma bebida com o cacau, né? Ele é mais cremoso, mais concentrado. E também a quantidade de cerimônia, de ritual, é diferente de se, por exemplo, eu vou tomar o cacau 100% na minha casa, né? Porque ele também tem um efeito forte. Só que aí já é uma medicina que vai trabalhar outras questões, é uma medicina do coração, porque ela trabalha muito a nossa circulação, né? Ah, O cacau, bacana. assim, por toda a composição dele, a teobromina e tal, ele vai trabalhar muito circulação. E assim, o cacau, né, ele é uma medicina riquíssima, é um superalimento. Gosto até de falar que quando eu fui fazer o caminho da fé, alguns dias eu saía só com cacau. De manhã eu tomava cacau, né, e saía para caminhar. Esse também não dá náusea. Esse não dá Tá... náusea. Ah, Esse não aí, dá Tos. náusea. Vamos marcar na lista aí. Esse não dá. Gente, também é uma medicina assim que precisa. Eu gosto muito de ter o cuidado de onde vem, de como é produzido, quais são os povos que estão fazendo isso? É realmente 100%, E né? espiritualmente, qual que é Da mesma a forma, conexão? É uma conexão também. é a da alegria, é a expansão. Aqui ele trabalha com o chakra cardíaco, principalmente. Até porque, né, trabalhando a circulação, ele trabalha o relaxamento muscular, né? Então, ele trabalha principalmente o chakra cardíaco. É a expansão de alegria, é o alto amor. Então, é aquele negócio que ele convida você a se olhar com amor e expandir em festa na Muito sequência. bacana. E, gente, também é uma medicina que tem que se tomar cuidado. Olha, é,
eu tive uma experiência assim com o cacau que foi, eu achei até muito, né? Servi o cacau em uma cerimônia e uma pessoa que estava ali assim pela primeira vez tomando cacau, dali a menos de um mês estava servindo, colocando, assim, se preparando, né? E mostrando num evento que ia servir o cacau para outras pessoas. Também é uma medicina que Talvez sem precisa. estudo, sem nada, sem. Sem nenhum estudo, sem nenhum É, preparo, né? Então, assim, também precisa do seu cuidado. O cacau também tem que ser observado, dosagem, questão de diabéticos ou não, né? Questão de cardíacos, né? Para você ter dosagem correta, se prepara ou não com algum tipo de... Porque você pode ter o cacau 100% sem colocar uma rapadura, ou você pode colocar para adoçar, sempre tudo natural, né? Então, a aham. rapadura é bem natural. Então, você tem os preparos e você tem também a cerimônia, como é que você vai conduzir. Então, também é importante estudo, se preparar. É uma medicina, assim, hoje a gente vê muito assim, sou guardiã do cacau. Gente, é algo que está na natureza, o cacau. Né? A natureza é Justamente. nossa, nós nos misturamos, nós somos guardiões. Mas é importante você saber daquilo. E assim, o cacau, tem um pessoal que está esperando mesmo. Daqui a pouquinho nós vamos abrir essa cerimônia do cacau, porque Maravilha. é uma medicina linda, linda, maravilhosa. E a questão dos guardiões, né? Que tinha Os guardiões que a a Nina Isso. participação, né, espiritual deles. nos ritos aí. Isso Esses guardiões que ela deve estar perguntando são as pessoas que ajudam a cuidar. É importante falar disso, porque às vezes a pessoa tem esse receio de eu vou para lá, o que vai acontecer? Não vai ter ninguém cuidando de mim. É assim, sempre, né, tô eu lá dirigindo a cerimônia e servindo a esses medicina. guardiões que ela tá falando são físicos. Exatamente. São Não são pessoas esses. Esses aí encarnadas. eles vêm também. Esses vêm também. Esses têm Macumbeira é duro, né, presentes. Tosso? Macumbeira falou de guardião, já vai lá no Meu, Exu, já vai na Pombagira. esses estão presentes, até porque lá no Instituto eu tenho minha tronqueira lá bonitinha, Aí, firmada, ó. tal, ó, faço a segurança toda para poder fazer uma cerimônia com a ayahuasca, viu? Bom, Mas esses estão tão encarnados. esses estão encarnados, que Aham. são os cuidadores. Então, assim, quando você está numa cerimônia, não, vai. Lógico, depende da casa, mas assim, as casas costumam trabalhar com guardiões. A nossa sempre tem. Fica tranquilo, porque tem pessoas ali só para cuidar de você. Então, às vezes, eu preciso ir ao banheiro, né? Tô meio aqui, ó, tonto. Tem Aham. alguém para te ajudar aí, né? Vomitei. Tem alguém para trocar o seu saquinho, né? Assim, nos mais rústicos. Isso eu sou testemunha viva. Aconteceu comigo, fui muito bem guardado. Exatamente. Acho que usei Porque uns 30 saquinhos. tudo bem, a gente tem estoque. Mas foi muito bom, muito É, bom. porque assim, às vezes o seu processo é uma coisa mais difícil para você enfrentar, né? Então, é muito bom, é muito importante você ter alguém ali para te ajudar, né? Então, Sim, a gente sim. tem toda essa parte assim, olha, esse ano completa 14 anos meus de Umbanda e também de estudos de terapias integrativas e de autoconhecimento, né? Então, assim, todo esse tempo é ali, bagagem para você trabalhar. Tem a Pri tá sempre com a gente também, que é psicóloga, tal, a Lê, o Lê, né? São guardiões das nossas cerimônias. Então, assim, você tem toda essa possibilidade de cuidar do processo da pessoa em processo, né? Então, Muito fica tranquilo. bacana. Eu a passar mal também tem o bombeiro, tem a C que tá sempre junto, que é a enfermeira. Já vou olhando assim, tem uma psicóloga aqui, um enfermeiro, assim. Tá bem amparado, né, Josi? Exatamente. Acho que nós temos mais uma perguntinha aí, Tosso. Da Samira Escarabelo. Ô, Ai, Samira. saudade, Beijo, amor. mana. Fobia. E com a fobia no mascal, como age? Pode sair, pode interromper, Sim, caso do local fechado. sim. É, o Temascal é assim, o que eu faço aqui, até porque a gente não está falando de um Temascal para pessoas que estão no xamanismo aí há bastante tempo. Por exemplo, se eu vou fazer um Temascal com pessoas muito habituadas, a gente pode ir para um Temascal guerreiro, que ele dura aí quase 4 horas e ninguém sai da tenda. Mas aí já é para uma galera aí que está mais acostumada, E tem né? portinho e fecha essa portinha. Tem A potinho e pessoa, fecha a a portinha. pessoa fica fechadinho lá. Exatamente. Mas quando, assim, o que eu faço aqui, eu faço um temascal terapêutico, né? Que a pessoa ela pode sair uma vez e voltar, né? Porque é para poder, assim, realmente ter aquele tempo de sai, depois volta.
Ah, eu quero sair, não quero voltar, tudo bem, não precisa, não é obrigatório. Né? Ah, não, já deu meu tempo, não é obrigatório, você pode sair e não voltar, né? Agora, saiu uma vez e voltou, já não dá para sair de novo e voltar, porque toda vez que a pessoa entra e sai, ela tá alterando a temperatura ali dentro, além de, né, modificar o processo de Abriu a todo mundo. portinha, vai entrar ar Exatamente, dentro e exatamente. A vai gente trabalha resfriar. com vapor, né? Então vai resfriar. Então, assim, nesse temascal que eu faço, o meio ali, ó, que é a entrada das segundas, a gente trabalha com pedras, né, para aquecimento, as abuelitas, é tudo muito Não sagrado. existe o fogo, então. Vocês Aquece fora, existe aquece o fogo fora e fora. coloca quente lá dentro. Exatamente, o fogo tá fora. E a Então não gente tem tem os quatro fumaça, não tem elementos aí. nada. Vai ter só Não. o calor mesmo. Só o calor. Só o calor. O fogo tá lá fora. As pedras entram aquecidas. A gente tem todos Aham. os elementos ali, né? A terra, que você está sentado na terra. A água que você joga na pedra para poder subir vapor e o vapor em si, né? A pedra e o Ente- fogo lá fora. Fora o ar, né? Que a gente está respirando ali. Então, você tem os quatro elementos. Quando a gente abre para a segunda porta, né? A entrada das abuelitas pela segunda vez, é permitido que as pessoas saiam para poder dar um refresco. Opa, nossa vida, tô respirando Aham. aqui. Poder dar um refresco, respirar lá fora e depois voltar. Então ela pode sair uma vez. Ah, não é nessa vez que ela vai sair, ela vai ficar lá dentro, até porque a gente abre, né, a tenda e já dá uma refrescada. Ela pode sair uma outra vez. Só não é permitido sair mais vezes do que isso, porque aí vai alterar muito a temperatura. E aí vai ser difícil eu chegar na temperatura que eu preciso. Mas assim, eu quero sair, não vou voltar. Tudo bem, pode sair, não é obrigado a ficar. E Sá, você tá me devendo, viu? E não tem mascal, Aí, ó. cara. Vamos lá. Bora lá. Gente, fobia para Temascal e fobia de lugares assim. Eu falo que assim, essa primeira vez que eu entrei no Temascal, entrou comigo uma amiga que ela tinha fobia de lugar fechado. E ela curou essa fobia ali. Aí, Né? ó. No Ó. Festival Medicinas da Mãe Terra, a gente participou de um temascal muito gostoso, né? Veio uma pessoa lá do Peru fazer um temascal com a gente lá e a gente participou junto, assim, foi muito legal de lembrar do primeiro, né? Ela foi falando, Josi, não sei se eu vou, não sei se eu vou. Em cima da hora ela resolveu ir, porque ela tinha fobia de lugar fechado, sabe? E tudo mais, e não ia em sauna. Eu não ia em sauna, aliás, antes, né? E tudo mais. E ela curou ali. Então, Olha que assim, bacana. é curador, é Fica a curador. dica aí, pessoal que tem fobia, né? Inclusive eu. Ah, bora! Vambora! Vambora! Aí foi duas famílias. Agora sim, vai criar coragem. Eita, bora, Muito Sá, tô com bom. saudade, meu amor. Beijo, mano. E a Clau, Ah, quer saber mais sobre a cerimônia xamânica solstício de verão, né? Como vai Opa, ser? solstício de verão. O que vai Isso. fazer nesse dia, no dia 1 do 2? Essa cerimônia é uma cerimônia com ayahuasca, com as medicinas ayahuasca, rapé e sananga, mas assim, essa vai consagrar quem tá lá é ayahuasca, né? Porque às vezes a pessoa não quer consagrar os outros, não é obrigatório, não tem problema. É essa que eu estou dizendo que eu quero trazer um pouco das cerimônias mais andinas, né? Do xamanismo andino, que é o que eu gosto de trabalhar aqui, e trazer um pouquinho mais do modelo, né? Que eu vivenciei lá no Festival Medicinas da Mãe Terra. Vai ser uma cerimônia, a gente chega no sítio às 4 horas da tarde e vai até lá umas 11 da noite, mais ou menos, né? Até o preparo e a consagração da medicina, e depois a partilha, e depois o nosso caldo junto, coletivo lá, porque a gente serve um caldinho gostoso, viu? Maravilhoso no final. Então, essa é uma cerimônia com medicina. Coloquei, assim, as cerimônias, algumas dividindo, né, a estação do ano. Então, essa é um solstício de verão, porque a gente trabalha arquétipos diferentes. O xamanismo, ele trabalha em estações, arquétipos diferentes, direção diferente, né? Então, o verão ali, ele tá na direção norte, tá no elemento ar, no arquétipo do visionário, são coisas que a gente vai trabalhar nessa cerimônia. Muito bom. Muito bom. Temos mais aí, O Tosso? Temascal, quanto tempo dura? Duração do Temascal. Isso, o temascal, quando você entrar para a tenda, assim, entrou para a tenda e terminar o temascal mesmo, ele vai aproximadamente 2 horas, somando tudo, né? O tempo de intervalo Quem fez de. a pergunta aí, Tosso? A Clau, A Clau também? A Clau Beijo, Clau. vai, a Tá Clau ajudando nós lá vai. de dentro. Ai, linda, linda. Vai, bora, bora, Clau. Você é mais corajosa que o Bora. Pedro, hein? É mesmo. Com certeza. Bom.
Em torno de 2 horas. Começou porque assim, antes a gente tem o preparo, a gente tem o rezo do fogo, a cerimônia toda ela é muito sagrada, né? Então a gente faz a consagração do fogo, o preparo das ervas, né? Do chá, né? Que vai para as pedras e tudo mais. Agora, entrou no Temascal até sair, saída final, assim, vai aproximadamente 2 horas. Muito bom. Essa é a última? É a última. Maravilha. Então, Ai, a que gente ir lindo. partindo pro encerramento da nossa live. Maravilhosa. Aprendi coisa pra caramba, hein? Ai, gostoso. Nossa A gente senhora, muita aprende coisa que eu não junto. sabia. Muito bacana, muito legal, né? Gostoso. E pra gente encerrar, a gente vai mantendo aí nosso link de doação. Quem quiser fazer doação é premiado doação. Então você, na verdade, não vai estar doando, na verdade, né? Você doa e acaba ganhando algo em troca, né? E algo bacana, né? R$ 10 você ganha o audiolivro do Eu Preciso Encontrar o Amor. R$ 25 você ganha a videoaula aprendendo a magia do selo de Salomão para prosperidade para 2025. R$ 50 você escolhe um curso na plataforma PGS Flix, a sua escolha. E mais de R$ 50 você ganha um copo do canal a laser. Olha que bacana, ó. Tá lindo. Tá lindo, hein? Muito bom. Gostei bastante aí, que foi um patrocínio aí do Tosso Eletricista, né? Que tá na nossa telinha aí também, né? E, ô Josi, eu queria fazer um encerramento especial hoje. Quero, na tua área aí, nessa área, não da Umbanda, na área das medicinas mesmo, na área da natureza, assim. Vocês têm algum rezo, alguma coisa assim pra gente terminar com ou de coração, assim, pra gente Oh, abençoar as delícia. pessoas que estão assistindo? Delícia, eu Jogar uma quero. bênção lá pro pessoal que Quero tá saudar assistindo as a gente, direções. Nossa vida, que né? delícia. Mas antes quero te agradecer muito, né? Gratidão mais uma vez, né? A você que cedeu esse tempo maravilhoso, esse conhecimento valiosíssimo para todos nós, né? Que estamos aqui e também para todos que estão lá em casa assistindo. Gratidão, gratidão, gratidão. Porque depois que você fazer a oração, a gente já encerra a nossa live. Oh, Tá bom? delícia. Se Tá você quiser dizer as bem. suas últimas palavras aí, fique à Quero agradecer vontade. também, gente. Agradecer as pessoas que participaram, agradecer os amigos que estão vendo. Nossa, agradecer a todos que participam com a gente do Instituto, né? Porque a gente acaba formando uma egrégora muito gostosa, muito rica. AINE é colaboração, né? É a cura pela colaboração, o auxílio mútuo, Quechua, e vem assim de um viver em harmonia, né? Em grupo, em troca. E a gente recebe muito isso no Instituto, sabe? E quem Tá quiser lá. conhecer também, né? Acho que é importante. Quem quiser Oh, conhecer o Instituto, como é que sim. faz, os dias, horários que funcionam, ou sempre é agendado, né? Sempre Como é que você agendado, é faz? importante agendar, assim, porque às vezes a gente tá lá trabalhando, né? A gente tá lá Aham. praticamente todo dia, né? O Lê não sai mais de lá. A gente tá lá, assim, porque a gente tá com um sítio novo, né? Preparando tudo. E, nossa, gente, Muito sítio. trabalho. Nossa, eu descobri que tem trabalho para 24 horas todos os dias. Então a gente tá sempre por lá, mas às vezes vai pegar a gente lá assim, tudo cheio de barro, né? Com enxada na mão. Então marca pra gente receber bem. Mas é um prazer receber, assim, quem quiser conhecer nosso espaço. Lá eu tenho atendimento individual, né? Trabalho com terapia vibracional, com constelação sistêmica, né? Reiki, xamânico e programação neurolinguística xamânica. Então tem algumas coisas para atendimento individual e as vivências, né? E as cerimônias coletivas. É um prazer receber sempre as pessoas para conhecerem lá, porque tá um cantinho assim especial, super gostoso. Agradecer muito as pessoas que colaboram com a gente para O isso. seu centro também, como é que funciona? Quando que funciona? Centro de Umbanda, né? Porque o Centro pessoal de que quer conhecer Umbanda. também, quer... Olha, é assim, amo demais. Nossa fraternidade Semente do Amor tá novinha, é uma bebê, né? Uma Linda, fui lá, bebê. tá maravilhoso. Sou muito grata à sua visita, Oh, que Pedro. é isso, Muito acho. Eu que grata. sou grato por tudo que eu recebi lá. E Ai, linda a delícia. casa, é maravilhoso, Ai, que maravilhoso. Sentir delícia. energia, né? É A bom força. demais. É assim, nossa, gente, quando eu lembro, assim, o comecinho na Umbanda, e legal que você tava lá, né, Pedro? Você tava Estávamos. lá, gente, assim, nunca que eu poderia pensar nesse momento, assim, nunca
passou pela minha cabeça um dia estar à frente, né, de uma casa de umbanda aqui, mas assim, a espiritualidade sabe muito mais que a gente, ainda bem, Sabe. né? Ainda bem, tipo assim, na verdade precisei de uns bons chacoalhões, Nada é né? por acaso. Exatamente. Assim, teve um primeiro chacoalhão, aí não foi o suficiente, eles deram mais um pá, aí saiu a nossa Aí foi. fraternidade, que tá linda, gostosa demais. A fraternidade abre suas portas às quartas-feiras. Quarta-feira, toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Fica na Rangel Pestana, 25, uma casa de umbanda. E assim, nossa, eu sou muito feliz em receber cada pessoa que chega lá. É um trabalho maravilhoso, rico demais. E, nossa, a nossa corrente é uma família e eu sou muito grata a cada um que está lá fazendo esse trabalho possível, sabe? Muito É bom. bom demais. Eu quero lembrar um momentozinho, Pedro. Assim, Vamos lá. gente, olha, quando comecei na Umbanda, que foi assim um desenvolvimento bem, né? Aham. Muito doido. Você acompanhou? Né, hoje eu dou risada, mas foi punk, viu, gente? E eu me lembro a primeira vez que veio, né, o seu caboclo cobra coral, que ele se manifestou. E diferente, assim, de algumas outras entidades, na verdade, eu achava, nossa, era muito forte. Eu falei, nossa, eu devo estar com obsessor. Olha só, que doido, né? Não, não é, deixa eu passar. Veio e tal. E eu lembro que aí eu entrei no carro e a primeira vez que eu falei, nossa, quem será que é esse? E aí ele falou o nome, Cobra Coral. E aí, no dia seguinte, a gente tinha acho que uma aulinha. E aí eu fui lá e perguntei pro Pedro. Falei, olha, porque, gente, eu não sabia nem o que era Umbanda quando eu caí no terreiro de Umbanda. Muito menos que era Cobra Coral, que era Caboclo, que era Preto Velho, nada, não sabia nada, 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 nada. E aí eu fui e perguntei pro Pedro no dia seguinte, olha, aconteceu isso, isso e isso. E ele falou que é Cobra Coral. Existe essa entidade? Eu lembro direitinho do seu rosto falando, existe, irmã. Desenvolve, trabalha isso, tá? Eu lembro Justamente, direitinho. maravilhoso. É um momento gostoso de lembrar, Tá aí um assim. Oxós com Xumaré aí, coisa linda, né? Energia Nossa vida! fantástica. Lindo, maravilhoso. Que eu sou, assim, Muito bom. muito grata a toda a espiritualidade, né, por tudo. Pela transformação de vida, porque, assim, Umbanda também é isso, né? A gente tem uma vida antes e uma vida totalmente diferente depois, né? E gratidão, gratidão a toda a espiritualidade. Gratidão por esse espaço, Pê. Nossa, a vida é uma honra, é uma felicidade muito grande, é uma oportunidade, né, de falar um pouco das medicinas, porque ouço muita gente, às vezes, falando coisas perdidas, e, na verdade, é muita falta de conhecimento. Existe muito Justamente. preconceito ainda, né? Preconceito sobre as medicinas. E como é bom a gente poder falar, né, sobre isso. Hoje eu estar aqui. Graças a uma medicina que eu tô com essa qualidade de vida aqui, que é o canabidiol, né? E você acompanhou também, né? Eu tenho uma doença autoimune, eu convivo com dor crônica e por anos e anos da minha vida mal eu andava sem mancar muito e dependendo do passeio que eu fosse fazer era com cadeira de rodas, de tanta dor. E assim, faz 2 anos que eu entrou no meu tratamento canabidiol e assim, para dor crônica, para o nível de dor que eu tinha, que a morfina não passava dor, né? Entrou o canabidiol, já entra aí num fármaco hoje, né? Porque já é trabalhado, Sim, né? De uma outra forma, tudo mais, mas é uma medicina da Mãe Terra que me fez ter hoje a qualidade de vida que eu tenho, que né? E bacana. conseguir estar à frente do Instituto Xamânico e conseguir estar à frente de um terreiro, né? De uma casa de umbanda Que e é olha só. punk. Que é punk, que é punk. E olha só, uma medicina que, vou falar pra você, um dia eu tive preconceito, né? Lá no começo, quando eu tinha dor crônica, eu ouvia falar assim, né? Algumas pessoas falavam, ah, você já ouviu falar do canabidiol? Eu falava, cara, é maconha, né, tal. E tinha o meu preconceito também, olha que coisa, né? E hoje, para eu estar aqui dessa forma, é graças a uma medicina da Mãe Terra, que faz parte do meu tratamento. Então, assim, sou muito grata a essas medicinas, né, na vida, né, e do canabidiol, que não é uma que a gente tem um ritual, né, e coisa assim, de todas as que a gente tem esse ritual, que é maravilhoso, transformador, gratidão, gratidão mais uma vez a esse espaço, lindo, A gente que maravilhoso, espero agradece. voltar mais vezes. Oh, com Oh, certeza. gostoso, Vamos meu falar de marido que Umbanda, tá ali. marcamos de falar de Umbanda, bater papo Vamos, de saravá, que o pessoal vamos. gosta também. Ai, que delícia, vamos, amo. Gente, aqueles assuntos que a gente ama falar, né? As Nossa historinhas, vida, né? Muito bom. exatamente, ama falar. Gratidão, meu marido,
tá ali acompanhando essa Pequena, gente. braço, Delícia. querido. Tá hoje nas medicinas, no instituto, na Muito bom. Umbanda. Você vai lembrar também da resistência dele no começo da Umbanda. Justamente. E tá aí hoje, nosso Essa é Ogã. impressionante, né? Essa é toca tabaco, né? Meu, Muito nosso bom. Ogã, maravilhoso. Fez o curso lá com vocês, né? Tá, e tá aí. Que delícia. Que Muito bom. delícia. Muito Gratidão. bom. E agora vamos saudar as 4 direções. Agradecer ao Rodrigo Tusso aqui também, nossa produção, né? Joga na tua carinha e falar um tchau pra turma aí, Rodrigo, Tusso. precisa voltar pra cerimônia. Aí, ó. Dado na cerimônia, com carinho, com a casa, com o preparo. Todos aqueles que quiserem, será um lugar muito bem acolhido, muito bem preparado. Me abriu a espiritualidade demais. Então, eu sou um grande fã dos dois. Gratidão pelo carinho, por tudo que foi feito. E indico, super indico a todos. Oh, gratidão, irmão. Gratidão, Tusso, na produção aí. Vamos lá, minha irmã. Vamos mandar Vamos uma então. oração, uma energia boa pra turma aí e a gente encerra, tá bom? Vamos. Gratidão a todos, axé, saravá, namastê. A gente vai fazer essa oraçãozinha agora com a Josi. É que eu faço direcionamento, ancoramento dos 4 elementos para cada vez que eu vou firmar uma mandala xamânica para os atendimentos, para as vivências. Então, salve, salve o grande mistério, gratidão, grande mistério. Saúdo agora a direção sul, o elemento água, o curador em mim, o curador em você, curador que olha principalmente para o seu processo de cura. E de onde nós nascemos, começamos a nossa jornada. Nosso corpo físico está ali começando, nossa alma começando. Saúdo assim a direção sul, o inverno, o curador, o elemento água. E caminhando na mandala, saúdo agora a direção leste, o nascer do sol, às 6 horas da manhã, o nosso guerreiro, o guerreiro que está presente, sabe quando levantar a sua espada e quando tocá-la no solo. Saúdo esse arquétipo em nós, que nós saibamos sempre estar presentes. Nossa direção leste, o sol nascente, a primavera. Saúdo assim essa direção. Caminhando na mandala ainda, em rumo à direção norte, o elemento ar, o nosso visionário, meio-dia, verão. O visionário, aquele que sabe quais são os seus objetivos, onde quer chegar. Porque não adianta eu nascer e eu ser um guerreiro, uma guerreira, se eu não souber onde eu quero chegar, qual é a minha direção. Assim trabalha o ar, o nosso intelecto, o verão. Saúdo agora essa direção. E caminhando na mandala ainda, nós vamos para a direção oeste, o entardecer, o elemento terra, o outono, o recolhimento às 18 horas, o recolhimento para sua família, para sua manada, o mestre, o arquétipo do mestre, aquele que sabe aceitar os resultados de cada ação, de cada movimento, aquele que sabe que tudo está certo da forma como está, que tudo está certo do jeito que está e onde está. Ele aceita os resultados e trabalha para as próximas buscas, para a sua próxima caminhada no círculo da mandala. Saúdo assim a direção oeste, o mestre, o outono, a terra onde nos ancoramos. Firmados os 4 elementos, honrados e saudados os 4 elementos, volto mais uma vez ao grande mistério, ao alto, ao mundo de cima,
ao mundo divino, onde está a espiritualidade, de onde recebemos a luz divina, pedindo que ilumine esses 4 elementos, que ilumine esses arquétipos em nós, o curador, o guerreiro, o visionário e o mestre, e nos equilibre, assim equilibrando todo o nosso ser, nosso corpo físico e todos os nossos corpos energéticos. Assim seja, assim é. Arrou, grande espírito. Arro! Muito bom! Gratidão. Axé, gratidão, saravá. Até a próxima Saravá. live.